Biologia! Fala comigo, galera, Antônio Salles na área para dar aquela aula boladona, pesadona de biologia. E nós vamos aprender o que hoje? Dá uma olhadinha pro quadro, bebê. Dá uma olhadinha pro quadro, jogador. Vamos falar hoje sobre botânica. Introdução botânica, tutorial botânica, tudo que você precisa aprender sobre botânica. Então vem comigo, se liga na visão, pega a maldade, porque hoje tá pesado, galera. Falou em botânica, você vai lembrar de quê? Plantinhas verdinhas e bonitinhas. Mas quem são essas plantinhas? Vamos primeiro pro tutorial botânica. É isso aí mesmo, galera. O que são seres que pertencem a esse filo, que também pode ser chamado de metáfita ou planti? Todos os seres que pertencem ao reino das plantas são seres classificados como eucariontes. Mas o que seria eucarionte? Caiu aqui, falhas técnicas. O que seria eucarionte? Eucariontes são seres que possuem como uma principal estrutura membranosa do núcleo, claro, a carioteca. Então, todos os organismos desse reino são eucariontes, todos os organismos desse reino são pluricelulares e todos os organismos desse reino são autotróficos. E quando falamos autotróficos, são aqueles organismos que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Através do quê? Através do quê? Disso mesmo que você está pensando. Fotossíntese. A fotossíntese é o fator determinante para esse processo utilizado pelas plantinhas. Então você lembra da plantinha, tem que lembrar da fotossíntese que ela realiza. Outras características são muito importantes para este reino, para este grupo de seres vivos. Todos esses reinos, para fazer esse processo de fotossíntese, tem uma estrutura dentro da sua célula, chamada de cloroplasto. Essa estrutura otimiza o processo de fotossíntese, ou seja, aumenta a produção de matéria orgânica, e quando eu falo disso eu estou falando de glicose, na obtenção de energia. Então a presença de cloroplastos e a presença de uma parede celular com uma estrutura feita de uma substância chamada de celulose são características exclusivas desse reino, ou seja, apenas os seres que pertencem ao reino planti possuem essas duas características, cloroplastos e parede celular feita de celulose. Guarda isso no coração, guarda isso no S2. Então a celulose é a substância fundamental para a formação da parede celular desses seres. Sua principal reserva energética é o amido. Lembre-se sempre que os dois grandes reinos que existem são o reino animal e o reino vegetal, o reino das plantas, sendo que a reserva de energia desses seres é o amido, que é um polissacarídeo muito importante, formado por várias moléculas de glicose. Sempre importante frisar que dentro deste reino existem mais de 900 mil espécies catalogadas, anotadinhas, lindíssimas. E isso faz com que este reino seja o segundo maior reino de seres vivos, perdendo apenas para o reino animal em número de espécies catalogadas. Porém, galera, esses seres são divididos em 4 grandes grupos que nós vamos falar superficialmente agora. Hoje é o dia de tutorial, é só a introdução. Depois vamos falar com mais propriedade sobre cada um desses grupos de uma maneira bem legal. O primeiro grupo, galera, é esse aqui, ó, briófitas. As briófitas são representadas pelos musgos e pelas hepáticas, plantas hepáticas, tudo bem? Existe um outro grupo também chamado de antóceros. O que caracteriza o grupo das briófitas? Elas são plantas avasculares. Antônio, o que é avascular? Vou te ajudar. São plantas sem tecidos condutores, sem vasos condutores, senhores. E essa ausência de vasos condutores faz com que essas plantas sejam plantas de pequeno porte, porque ela não possui vasos condutores para facilitar o transporte de nutrientes pelo seu corpo. Se ela não consegue distribuir muitos nutrientes, isso faz com que elas sejam plantas de pequeno porte. E além de serem plantas de pequeno porte, são plantas que não possuem raiz, caule e nem folhas. Elas estão no processo de transição, ou seja, elas são obrigatoriamente em lugares úmidos. E a gente sempre cria um paralelo entre elas e os anfíbios. Os anfíbios são animais em transição e as briófitas são as plantas em transição. Ou seja, não vivem na água, mas dependem da água e só conseguem viver em ambiente que tenha muita água, que são um ambiente úmido. E agora, galera, se prepara que vai vir o palavrão.
pede licença ao seu pai, pede licença à sua mãe, pede licença ao seu responsável, porque agora a gente vai começar a xingar. Essas plantas são classificadas como criptógamas. O que é isso, Antônio? Criptógama? Criptógamas são plantas que possuem a sua estrutura reprodutora atrofiada, escondida. E elas vão depender do que para a reprodução? Da água. Guarda isso no coração, guarda isso no S2. Essas plantas são plantas que dependem da água para a reprodução, porque são criptógamas, ou seja, tem a sua estrutura de reprodução atrofiada. O segundo grupo que nós vamos detalhar hoje é o grupo das pteridófitas. Pteridófitas são plantas que têm como representante as samambaias e as avencas. Dentro desse grupo, nós já possuímos plantas vasculares. Plantas vasculares são aquelas plantas que possuem vasos condutores, tecidos condutores, ou seja, elas têm vasos que conseguem transportar nutrientes pelo seu corpo. E aí você vai usar o teu raciocínio lógico e vai entender. Se briófita não tem vasos condutores e por isso que ela tem porte pequeno, as pteridófitas, tendo os vasos condutores, vão ter um porte maior do que o das briófitas. Beleza até aqui? Só que essas plantas também são criptógamas. Acabei de falar para você o que é criptógama, né, galera? É aquela que tem a estrutura reprodutora escondida ou atrofiada. E por isso, assim como as briófitas, elas precisam da água para fazer reprodução. São plantas que dependem da água para a reprodução. Essas daqui possuem os vasos condutores, porém elas não possuem flores nem sementes. E aí, galera, existe um boom, um estalo da mudança muito drástica entre os grupos de plantas. E que mudança é essa? O aparecimento da semente. Com o aparecimento da semente, essas plantas agora, nós costumamos dizer que conquistaram o ambiente terrestre. A partir de agora, essas plantas dominam o ambiente terrestre. E o primeiro grupo a ter semente é o grupo das gimnospermas. Gimnospermas são plantas que têm como principais representantes os pinheiros. Pensa que eu esqueci? Nada disso. E além dos pinheiros, tem também as araucárias, ginkgo biloba, entre outros grupos. Este é o primeiro grupo de plantas que possuem semente. Só que, cientista, ele é um pouquinho preguiçoso. Ele dá a resposta no nome. Sabe o que quer dizer gímeno? Nu, peladinho. Gímeno é nu, esperma é semente. Ou seja, semente nua ou semente desprotegida. Essas plantas são plantas que possuem semente, mas essa semente está desprotegida. Isso é caracterizado pela ausência de frutos. Possuem semente, mas não possuem frutos. Além do mais, as suas flores são flores modificadas, chamadas de estróbilos. E aí a gente vai falar isso com mais propriedade nas próximas aulas. Elas têm sementes, elas têm uma flor modificada, porém elas não possuem frutos. E toda planta que tem semente e toda planta que tem uma estrutura reprodutora desenvolvida, como é que a gente chama, Antônio? Palavrão de novo. Fanerógamas. Fanerógamas, plantas com estrutura reprodutora desenvolvida. Criptógamas, plantas com estrutura reprodutora atrofiada. Entendeu? Fanerógama, desenvolvida. Criptógama, atrofiada. Pegou a visão? Pegou a maldade? Então vem comigo, galera. O último grupo de plantas, o maior dos grupos das plantas, aquele que tem mais organismo, são as angiospermas. Nesse grupo nós temos a laranjeira, a jaqueira, a mangueira, entre outras plantas. São plantas que compõem, num todo, 90% do reino plant. É isso mesmo, galera. 90% do reino plant é formado de angiospermas e apenas 10% é formado dos outros grupos que a gente falou hoje. Mas por que eles formam esse grande grupo? Porque são as únicas plantas completas, com raiz, caule, folha, flores e frutos. A única planta completa são as angiospermas. Elas também são classificadas como fanerógamas, elas também possuem sementes e elas são as únicas plantas completas e isso dá para elas a capacidade de domínio do ambiente terrestre e diversificação de ambientes também. Plantas gimnospermas são aquelas que dominaram o ambiente terrestre. Plantas angiospermas, além de dominar, se diversificaram em diversos ambientes. E agora a gente vai fazer aquela mágicazinha, aquela mágica linda, bonita, porque a gente vai falar um outro quadro aqui muito maneiro, muito legal. Vem comigo, galera, vai comigo. Uou! Uou! Voltou aqui, meu garoto. Olha que coisa linda. Mas agora, galera, o que eu quero falar com vocês? Como todos esses grupos de plantas se formaram? A gente vai entender agora o processo evolutivo. Como a briófita
deu origem, na verdade, a briófita não, mas como aconteceu a diversificação no reino plant. Você vai entender agora. Todas as plantas, todos os organismos do reino plant têm aquilo que nós chamamos de um ancestral comum. Você está vendo aqui uma árvore filogenética. E aí você vai entender direitinho como é que funciona essa árvore filogenética. Cada galho ou cada ramo que sai dessa árvore é uma nova espécie que deu-se origem. E você vê aqui que no eixo principal, como se fosse o tronco desta árvore, eu tenho alguns pontos aqui que determinam as características que deram origem a essas novas espécies. Só para fazer uma legendinha para você. A característica A, ela está presente em todos os organismos acima dela. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A característica B, apenas em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A característica C, apenas em gimnospermas e angiospermas. E a característica D, apenas nas angiospermas. E assim surgiu o processo evolutivo das plantas. Sempre é importante frisar que o ancestral das plantas, ou seja, aquilo que o organismo que deu origem a todos os indivíduos que fazem parte do reino plant, são do grupo das algas verdes, pluricelulares, conhecidas antigamente como talófitas. Dentro desse grupo surgiram as briófitas. O que fez uma briófita se diferenciar de uma alga? Está aqui a característica A. E que característica é essa, Antônio? Tecidos verdadeiros, ou seja, conjunto de células que tem uma função específica. Ter várias células não quer dizer que você tenha tecidos, porque você pode ter um monte de células que não têm funções em comum. Agora, quando eu tenho células com funções diferenciadas, é isso que eu chamo de tecido verdadeiro. Algas não têm tecido verdadeiro. Briófitas possuem tecidos verdadeiros e por isso que elas formaram um novo grupo. Somente que a briófita tem tecido verdadeiro, mas não possui uma característica muito importante que eu falei lá atrás, que são as vasculares, ou seja, os tecidos vasculares. Então, a segunda característica evolutiva dentro do reino plant são os tecidos vasculares, presente nas pteridófitas, angiospermas e angiospermas. Agora, o que diferencia uma pteridófita de uma gimnosperma? A característica C, galera. E qual é a característica C? As sementes, formadas a partir do tubo polínico. Então, a terceira característica evolutiva do reino plant são as sementes. E por último, galera, aquela característica que diferencia a angiosperma de todos os outros são os frutos. Então, ter frutos, ser planta frutífera é uma característica exclusiva das angiospermas. Então, a única que possui todas as características aqui são as angiospermas. Gimnospermas C, B e A, pteridófitas B e A e briófitas apenas a característica A. Gostaram, galera? Então, curte e siga todas as nossas redes sociais e canais da Audi. E continue lembrando, ouse transformar o mundo através da educação. Valeu, galera!